Durante a sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Eduardo Bolsonaro denunciou os atos do ministro Alexandre de Moraes e seus auxiliares, que tiveram algumas mensagens reveladas pelo jornalista Glenn Greenwald, que mostram ações ilegais do ministro e sua equipe para perseguir opositores políticos. O deputado apontou: "A gente está vivendo aqui uma ditadura de toga", e questionou a omissão subserviente do Congresso Nacional, que permanece de joelhos face aos abusos de autoridade. Eduardo disse: "A gente tem que dar um basta nisso. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir para cima de cada um de nós. Chegou a hora desse Congresso se unir e fazer valer as nossas prerrogativas." Eduardo Bolsonaro acrescentou que o impeachment de Moraes não é suficiente e os inquéritos políticos do ministro têm que ser anulados. Ele alertou: "Temos a faca e o queijo na mão para fazer não apenas o impeachment, mas também para ir para cima de todas essas nulidades." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter
invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Oposição. Perfeito. Presidente, enquanto nós aguardamos o quórum aqui para a inclusão do requerimento extra-pauta, eu queria aqui falar sobre as notícias que estão vindo à tona desde ontem por uma matéria da Folha de São Paulo, de autoria de Glenn Greenwald, o mesmo protagonista que trouxe à tona as informações que levaram àquilo que ficou conhecido como vaza-jato aqui no Brasil. Então não dá para dizer, né, que a Folha é um blog de extrema-direita ou que o Glenn Greenwald é um jornalista conectado a conservadores. Acho que isso daí já coloca muita isenção no que está vindo à tona. Mas as notícias são gravíssimas, presidente. Gravíssimas. Porque Alexandre de Moraes, eu vou dar para ele a chance da dúvida, não vou fazer igual a ele. A gente tem o devido processo legal a seguir. Mas eu quero crer que o que Glenn Greenwald está trazendo é verdade. E Alexandre de Moraes pagava missão para os seus subordinados para perseguir, utilizando a mão forte do Estado, para perseguir aqueles que ele entendessem serem seus opositores. Hoje, o meu CPF está circulando. Uma das mensagens dão conta que ele pediu para achar alguma coisa contra Eduardo Bolsonaro. Mas eu lembro aqui que vários aqui, independentemente de espectro político, já foram perseguidos. A gente vai lembrar do fechamento o confisco a censura contra a Cruzoé, feita por Toffoli lá no passado. Nós temos Daniel Silveira, que está preso. Nós temos o deputado Ottoni de Paula, que não tem o seu celular e teve seu salário confiscado na origem por uma ação movida por Alexandre de Moraes. E o negócio era tão absurdo que nos áudios do seu juiz de instrução, o seu braço direito dentro do judiciário, e nos áudios trocados com Eduardo Tagliaferro, que era o responsável pelo CIEDD, uma sigla que diz, né, que é o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Preservação da Democracia, mas que nada mais é do que a BIM paralela de Alexandre de Moraes, onde eles diziam que até e-mails estavam sendo criados para que fossem reportados a si próprios denúncias anônimas. E aí começasse uma investigação contra aquela pessoa. Alexandre de Moraes chegava aos detalhes de pedir nesses relatórios de informação para que fossem incluídos tweets de Rodrigo Constantino, que agora, prezado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, está finalmente sabendo os motivos pelos quais ele teve o seu passaporte brasileiro cancelado. Já que Alexandre de Moraes não conseguiu com o governo americano a extradição de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos, porque os Estados Unidos não extraditam a jornalista por crime de opinião, eles nunca foram sequer citados do processo. Veja a gravidade, Van Hatten, Cajado, General Girão, colegas aqui, Marco Feliciano. Pessoas tiveram pedido de extradição, passaportes cancelados, contas bancárias congeladas, redes sociais derrubadas, sem sequer saber o motivo pelo qual isso tudo estava ocorrendo. Eu me arrisco a dizer que nem na Venezuela isso daí ocorre, Mário Frias. Nem na Venezuela, porque na Venezuela pelo menos eles tentam dar um verniz de democracia para tentar enganar os outros. Alexandre de Moraes estava tão à vontade, tão certo da impunidade, que ele pagava a missão. E para me perseguir, ele não foi atrás, prezado Cajado, de possível corrupção, um envolvimento com tráfico de drogas, com crime organizado. Não. Eles foram atrás de uma foto que eu teria com aquele argentino que fez as lives depois da eleição, utilizando dados públicos do TSE e contestando a eleição. Ora, meu Deus do céu, os países que não podem contestar uma eleição são chamados o quê? Ditadura. A gente está vivendo aqui uma ditadura de toga. Vamos ser sinceros aqui? Todo mundo sabe que teve gente dentro desse parlamento que recebeu ligação na noite de votação da prisão de Daniel Silveira. A corte está estuprando essa casa. Não é algo contra o meu CPF, não. Falei aqui diversos deputados perseguidos, líderes que já foram assediados. Que democracia que é essa, gente? O cara manda fechar a Terça Livre. Os caras demitem a mulher do Estadão que fez a matéria da dama do tráfico. E a gente fica aqui recebendo o nosso salário, fazendo parte de um teatrinho, de uma brincadeira. É hora da gente dar um basta nisso. A informação é do Glenn Greenwald.
Não é de alguém conectado com a direita, nem uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir pra cima de cada um de nós. Chegou a hora desse Congresso Nacional se unir para fazer valer as nossas prerrogativas, começando pelo Senado Federal, onde vários senadores já se mobilizam para assinar um grande e robusto pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas que isso não possa ser o fim de tudo. Tudo que Alexandre de Moraes fez enquanto presidente do TSE, ou dentro daqueles inquéritos, um deles o das fake news, tem que ser anulado. É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Quando um juiz começa a perseguir, elegendo quem será investigado, tudo que decorre depois dali é matéria do perdimento. Como ocorre dia a dia nos tribunais brasileiros. Eu quero ver um jurista de peso vir defender Alexandre de Moraes. Digno, que todos nós reconheçamos como uma pessoa acadêmica, defender Alexandre de Moraes. Não haverá. Não estou falando disso em causa própria, não. Vocês imaginem o Alexandre de Moraes saindo, continuando tocando os inquéritos. Ele vai botar quem ele quiser lá. Por mais que hoje a gente não possa imaginar que a gente vai entrar em rota de colisão com o Alexandre de Moraes, mas se isso porventura acontecer, ele irá fazê-lo. Porque ele já fez e aconteceu, as mensagens do seu WhatsApp vieram à tona. O cara escolhia e-mail para mandar para si próprio, colocava tweets dentro de relatórios de inteligência e depois, com esse poder de presidente do TSE, pegava essas informações e fazia prova emprestada para os inquéritos do STF, como da fake news. Uma investigação que já durou mais de 5 anos, meu Deus do céu. 5 anos! Eu sou advogado, por muito menos eu já vi inquérito ser trancado, processo ser destruído por causa de muito menos. Não é possível que a gente não vá agora conseguir dar uma resposta a esse cara. À vontade. Prendendo, mandando a Polícia Federal. O Terça Livre. O pessoal do Terça Livre recebeu 3 visitas da PF no mesmo mês. Sabe qual é o problema? E que só acontece aqui no Brasil, essa jabuticaba, é que o judiciário tem seu próprio orçamento e sua própria polícia. Nos Estados Unidos, os Founding Fathers, lá que criaram os Estados Unidos no final do século XVIII, para evitar uma ditadura, fizeram exatamente isso. Olha, não vamos deixar aqui o poder orçamentário na mão do judiciário, porque alguém tem que controlar. É por isso que é difícil você explicar para um estrangeiro o que está acontecendo no Brasil. O cara não entende. Ele fala, calma aí, mas o Congresso não segura esse cara? O presidente não tem poder? E não tem, porque foi criado um monstro jurídico. O cara está sem freio. O PL entrou com uma demanda judicial no TSE, tomou uma multa de 22 milhões, ainda para escrachar, bota 22, que é o número de Bolsonaro, e julga no dia 22, acho que de março ou de abril que ele marcou o julgamento. Para dizer o seguinte, eu sou o cara mesmo, eu sou mal mesmo, me respeitem, porque senão vocês serão os próximos. Temos a faca e o queijo para fazer não só impeachment, como também ir para cima de todas essas nulidades, de todo esse abuso. Que Deus ilumine a cabeça de cada parlamentar nessa casa. Muito obrigado, deputado Eduardo.